Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Eu venho por meio desse espaço, guiado pelo Espírito de Deus, a trazer uma palavra simples, mas que tem um poder transformador sobre a vida daqueles que ouvem essa mensagem. O que é o nosso tesouro? O que tem sido o meu e o seu tesouro? Irmãos, nós temos que refletir sobre isso, porque Jesus ensina, por meio da sua palavra, sobre um tesouro, o qual é tão importante, e por meio desse tesouro é que nós alcançamos uma felicidade eterna. Jesus nos ensina sobre esse tesouro e ele usa muitas parábolas para ensinar sobre esse tesouro. Eu queria nesse momento que você guardasse essa mensagem no seu coração, tá certo? O que é de fato então o nosso tesouro? Há pessoas que o tesouro dela é a família. Há pessoas que o tesouro dela é o dinheiro. Há pessoas que o tesouro dela são bens, são coisas materiais. Outras que chegam a dizer, eu não posso viver sem essa pessoa. Se eu viver sem essa pessoa, talvez eu não consiga mais ter vida, não consiga mais viver, porque faz daquela pessoa o seu tesouro. Por que muitas pessoas sofrem nesse mundo? Porque elas têm buscado um tesouro diferente do tesouro que Jesus nos ensina a buscar. Então eu gostaria de dividir com os irmãos nesse momento essa palavra simples, mas que tem o poder de mudar a história da sua vida. Até hoje, as suas decisões, as suas escolhas trouxeram você até aqui, até esse ponto da sua vida. Ok? Algumas pessoas vão dizer, não, mas é os planos de Deus na minha vida. Sim, existe a vontade de Deus, mas existe também a nossa vontade. E nós erramos, fazemos escolhas erradas. O Senhor, muitas das vezes, nos dá uma pequena noção no meio de situações e nos mostra, olha, o caminho não é por aí, isso não vai dar certo. E mesmo assim, nós insistimos em seguir por aquele caminho e viver a vida do nosso modo. Por isso sofremos, por isso nos decepcionamos, por isso atrasamos, não impedimos, mas atrasamos o plano de Deus para a nossa vida. Em alguns casos, até impedimos. Alguém vai dizer, mas ninguém impede a Deus. Ninguém pode impedir a soberania de Deus. Verdade. Mas Deus também nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu o poder de escolha. Deus não vai obrigar você a servi-lo. Deus não vai impor, usar o poder dele e dizer para você, você vai me servir ou eu vou acabar com você. Deus não faz assim. Deus não trabalha assim. Então Deus ele deixa o ser humano fazer as suas próprias escolhas. Se o ser humano decidir ouvi-lo, logo o plano que Deus ele já preparou desde a eternidade para aquele ser humano é ativado. Ou seja, e ele começa a ser abençoado, feliz. Tem um texto até em Eclesiastes, lá no capítulo 2, no verso 24 em diante, que diz assim: não há nada melhor para o homem do que ele coma, beba e faça com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pois Deus dá ao homem que lhe agrada sabedoria, inteligência e felicidade. Sabedoria, inteligência e felicidade. Deus dá ao homem que lhe agrada. Então eu gostaria que nesse momento você prestasse atenção, porque o grande segredo da felicidade é você fazer o que Jesus ensinou. É simples. Irmãos, o Evangelho é muito simples. Somos nós que complicamos, porque queremos viver a vida do nosso modo. Queremos que os nossos projetos venham dar certo, queremos que os nossos sonhos se realizem. Mas entenda uma coisa, Deus sabe
o que é melhor para mim e para você. E muitas das vezes a vontade de Deus não combina com a nossa vontade. Não tem uma sincronia, sabe? Não está de acordo com a nossa vontade. Às vezes queremos A e a vontade de Deus quer B para a minha vida e para a sua vida. Então surge uma questão aí, né? Ah, mas eu quero isso. Mas Deus, Ele não permite aquilo por amor a você. Então você vai encontrando dificuldades na vida e muitas das vezes acha até que é o maligno, que são forças espirituais do mal agindo contra você, quando na verdade é o próprio Deus guiando você. Não foi Deus que levantou aquela tempestade contra Jonas? Deus falou para Jonas, vai para Nínive. O povo dessa cidade precisa de salvação. E Nínive era uma cidade conhecida por sua depravação moral, conhecida por sua violência, por bandidos, por assassinos, por cultos pagãos e todo tipo de coisa ruim tinha em Nínive. Deus falou para Jonas, vai para lá porque eu tenho uma obra para fazer naquela cidade através da sua vida. Ao invés de Jonas cumprir a vontade de Deus, ele cumpre a vontade dele. E ele foge da presença do Senhor, entre aspas, porque ninguém foge da presença de Deus. É burrice, me perdoe falar. Você pode se mudar, você pode arrumar aí as suas malas e dizer, quer saber, eu vou fugir do propósito de Deus, eu vou para o Japão. Você pode entrar no avião e ir para o Japão. Mas acredite, o propósito de Deus vai alcançar você aonde você estiver. Deus, por amor a você, Ele vai criar situações para trazer você de volta ao caminho. É isso que Deus faz. Ele permite a dor, Ele permite o sofrimento, Ele permite situações desagradáveis, humilhações. E tudo isso, irmãos, por mais que essas coisas arranquem lágrimas dos nossos olhos, Deus permite todas essas situações para nos trazer de volta ao caminho. Então guarde o que o Senhor está falando nessa noite. Ah, eu vou para o Japão, pode ir. Jonas achou a mesma coisa. Ele logo entrou num barco e tomou um destino totalmente contrário do destino que Deus tinha dado a ele. E o que Jonas encontrou pela frente? Porque fugiu da vontade de Deus. Ele trouxe tribulação para ele e trouxe tribulação para as pessoas que estavam naquele navio, que estavam naquele barco. Houve uma tempestade e foi tão violenta, e os marinheiros, aqueles homens, estavam acostumados ali a navegar por aquelas águas. E eles perceberam que não era algo normal. Alguns ali tinham anos de experiência naquelas águas, nunca tinham visto uma tempestade daquele nível. E eles perceberam e disseram, não, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Alguém aqui fez alguma coisa terrível diante do Senhor. Não é normal. E nós temos que descobrir quem é que está nesse navio, que está amaldiçoado, que fez algo contra o Senhor. E eles lançaram sortes ali. Lançaram sorte até que foi revelado que era Jonas. E então perguntaram para ele, o que você fez? E ele explica a situação. E eles disseram, olha, nós não queremos fazer isso, mas você vai ter que sair desse navio, porque se você não sair vai morrer todo mundo aqui. Veja o que acontece quando alguém tenta fazer as coisas do jeito dela. Quando a pessoa tenta fazer as coisas, seguir o seu próprio caminho, ela atrai tempestade para ela e para todos aqueles que estão à sua volta, amigos, familiares, pessoas que contam com ela. Por quê? Porque ela tenta se afastar do propósito de Deus. E quanto mais ela se afasta do propósito de Deus, mais ela sofre, mais tempestade ela encontra. E não há nada que esteja pior que não possa ficar ainda muito mais terrível, né? Não há nada que não esteja ruim que não possa piorar. Não é o ditado que diz por aí? Jonas foi lançado no mar. Ou seja, quando ele é tirado da embarcação, a tempestade vai embora, o mar se acalma, e vem um grande peixe e engole Jonas. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu ali, mas Jesus ele chega a dizer que antes
da sua morte na cruz, Jesus chega a dizer o seguinte: assim como Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, em densas trevas, é necessário que o Filho do Homem também passe pela mesma coisa, né? Que ele permaneça 3 dias e 3 noites ali, no centro da terra. Então Jesus fala de Jonas. Jonas ali, na escuridão, no ventre daquele peixe, eu não sei o que Deus revelou para ele, ninguém sabe. Ninguém sabe o que Deus mostra para Jonas, o que Deus faz Jonas sentir ali naquela escuridão, talvez até mesmo a sensação de estar no inferno. Talvez Deus tenha mostrado isso para ele. Jonas, é assim que está o povo de Nínive. Ele teve tempo para refletir no ventre daquele peixe, naquela escuridão. E então o Senhor lança Jonas de volta ao propósito. Ele volta ao propósito, o peixe vomita ele ali na praia. E ele vai para Nínive, prega a palavra e houve salvação naquele lugar. Não seria mais fácil se ele tivesse feito isso no início, confiado no Senhor? Mas nós somos assim. Nós somos teimosos. Eu digo nós, porque o senhor está generalizando, nem todo mundo é assim. Irmãos, todo mundo é teimoso em alguma coisa. Nós somos teimosos em muitas coisas. E o Senhor sempre nos orientando, não faça isso. Todos escutam aquela voz interna dizendo, não é por aí, tenha calma, não age dessa forma, tenha sabedoria, não é assim que funciona. Mas a gente continua escolhendo seguir os nossos caminhos. E é isso que todos os homens, todos os seres humanos, homens e mulheres, precisam aprender. Enquanto você viver a vida do seu jeito, mais tempestade você vai atrair para você. É necessário viver a vida ao modo do Espírito Santo. Então, qual é o nosso tesouro? Quando buscamos o tesouro que Jesus ensinou, que Jesus nos aconselhou a buscar, que é chamado de reino dos céus, quando buscamos esse tesouro, encontramos paz, encontramos proteção, encontramos livramento, encontramos providência, encontramos a bênção de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E o melhor, encontramos o reino dos céus na forma, na pessoa do Espírito Santo, que é o grande segredo da vida cristã. Olha o que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso de número 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Oculto. Tá? Não é todo mundo que encontra. Porque esse tesouro está escondido. Ô Bispo Elias, como é então que eu encontro esse tesouro escondido? Bom, o primeiro passo é ter a intenção de achá-lo. O primeiro passo é esse. Quando você tem a intenção de achá-lo, quando você busca de Deus esse tesouro escondido, o próprio Deus guia você até ele. Certo? Então, a primeira coisa para você encontrar esse tesouro é a intenção do coração. O que você tem buscado de Deus? O que tem sido prioridade na sua vida? Seu relacionamento? Seus filhos? Seu marido? Sua esposa? Seus amigos? Seu trabalho? O que tem sido o seu tesouro? Bom, continuando, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Peraí, ele acha um tesouro que estava escondido. Depois que ele acha, ele esconde novamente. Tá? Continuando. E transbordante de alegria, olha que coisa linda. Toda pessoa que encontra esse tesouro, encontra alegria. Por que que muitas pessoas no mundo afora sofrem? Por quê? Porque ela tem buscado outros tesouros. A preocupação dela tem sido outras coisas. E nenhum tesouro deste mundo pode trazer alegria. Por isso que o dinheiro, ele não traz alegria.
O dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Entende? Mas nenhum outro tesouro, e há tesouros por aí. Há tesouros, vários tipos de tesouros. Mas nenhum deles pode lhe dar a verdadeira alegria. Pode ser até que alguns aí dê uma falsa alegria, uma momentânea alegria. Mas a alegria que é constante, uma alegria que tem estrutura, que tem alicerce, que vai estar contigo todos os dias, até que se complete a vontade de Deus, né? No tempo profético da volta do seu filho, até que isso tudo se cumpra, a pessoa vai estar na terra em meio a lutas, em meio a aflições, em meio a dificuldades, mas com o coração transbordando de alegria, porque ela encontrou esse tesouro, o reino dos céus. Olha que coisa linda. Tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Você sabe quem é esse homem? Você sabe quem é esse homem que acha esse tesouro? Esse homem é representado pela pessoa de Jesus Cristo. Ele vendeu tudo o que tinha, ou seja, deu tudo de si, morreu na cruz para comprar aquele campo. Você entende isso? O campo é o mundo, o campo são as almas. O campo, meus irmãos, isso aqui relata o sacrifício de Jesus. O próprio Jesus, ele deu a sua vida para salvar toda a terra, todas as pessoas, independente de suas crenças, independente de sua religião. Jesus não morreu só pelos cristãos, Jesus não morreu só pelo católico, Jesus não morreu só pelos judeus. Jesus morre na cruz por todos. Esse tesouro que ele esconde no campo, esse tesouro é representado pela pessoa do Espírito Santo. Veja que ele esconde no campo, ou seja, ele dá aos homens o privilégio de ter acesso a esse tesouro. Mas esse tesouro não é achado por todos, é achado somente por aqueles que têm sede da presença, sede de conhecer a Deus, aqueles que querem uma nova vida, aqueles que querem deixar as suas próprias convicções e crer de acordo com o que Jesus ele ensinou. Essas pessoas acabam sendo guiadas pelo próprio Deus a encontrarem esse tesouro, e logo acontece com elas a mesma coisa que aconteceu com esse homem. Seu coração vai transbordar de alegria. Então qual é o propósito do diabo? O propósito do diabo, alguns vão dizer, mas é matar, roubar e destruir. Ok. Mas como ele faz isso? O propósito do diabo é que você venha abandonar sua cruz. Olha o que Jesus diz aqui, ó, em Mateus 27, do verso 40. Preste atenção. Mateus 27, verso 40. Jesus estava na cruz e alguns disseram: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Olha como Satanás é astuto, irmãos. Olha o que ele coloca na mente daqueles homens. Palavras do próprio diabo através daqueles homens. Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Lembra do que Jesus disse? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida, para mim, salva-la. O diabo estava dizendo aqui o seguinte: salva a tua vida. Porque se Jesus descesse da cruz, e ele, como filho de Deus,
tinha o poder de fazer qualquer coisa ali. Ele veio como homem, mas a divindade estava nele. Ele se despiu da divindade para chegar ao mundo, mas quando o Espírito Santo novamente vem sobre o Filho de Deus, e ele inicia o ministério dele ali, pregando arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, e veio aí a enxuvarada de milagres, a demonstração do poder, a divindade estava com ele. Você vai ver em várias ocasiões Jesus dizendo, o texto da Bíblia dizendo, e conhecendo-lhe os pensamentos. Isso é o poder divino que estava sobre Jesus. E naquele momento ali, se ele decide descer da cruz, ele evitaria o processo, mas perderia o propósito. Entende por que você não pode evitar o processo? O processo é doloroso, o processo é, muitas das vezes, até cheio de conflitos. Você não entende, você quer respostas, você não sabe o porquê de tanto sofrimento, você não sabe o porquê, parece até que todo mundo nesse mundo, todo mundo está avançando, todo mundo está frutificando, parece que a vida está dando certo para todo mundo, menos para você. Não é essa a sensação, muitas das vezes, que você sente? Mas isso é uma ilusão, porque Deus é justo, Deus é fiel, e Ele está no controle de todas as coisas. O fato de você não estar vendo a tua vida progredir em alguns aspectos, não significa que Deus não esteja cuidando de você. Não significa que Deus não esteja trabalhando. Jesus ele diz em João, capítulo 5, verso 17, o meu Pai trabalha até agora, e eu também. A palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre independente da vontade do sistema humano, independente dos planos do diabo, independente dos ataques, das perseguições, das lutas. Deus permite tudo isso, mas nada para a vontade de Deus. Agora, eu posso atrapalhar a vontade de Deus para a minha vida, eu não posso atrapalhar a vontade de Deus para a vida dos outros. Eu não tenho poder para isso. Mas para a minha vida eu posso. Quando eu me recuso a ouvir o Senhor, quando eu me recuso a fazer a vontade do Deus vivo, de Jesus Cristo. Entende? Então veja, você não é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz. Aí no 42 diz, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Repetem novamente, desça da cruz e vamos crer em você. Ó, desce da cruz e vamos crer em você. É isso que o diabo quer, que você abandone sua cruz. E o que é a cruz, ô Bispo Elias? Jesus também numa outra feita, ele chega a dizer lá em Marcos, capítulo 8, verso 34, ele chega a dizer, se alguém quer vir após mim, primeiro a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Vamos refletir. Se alguém quiser me seguir, primeiro passo, negue-se a si mesmo. Você jamais vai pôr a mão na cruz se você não negar a si mesmo. Primeiro vem a renúncia. A renúncia é a moeda corrente do mundo espiritual. Nada funciona no mundo espiritual, na minha vida, no caso para mim, para você, se não houver renúncia. E o que é renúncia? Eu deixo de fazer o que quero para fazer o que Deus quer. Então, quando eu deixo de fazer o que eu quero para fazer o que Deus quer, então a vida começa a andar, a vida começa a progredir, a coisa começa a funcionar, eu começo a frutificar, porque eu sou árvore. Eu sou árvore, plantado pelo Senhor. Lá em Isaías 61, no verso 3, parte B, o Senhor, o profeta Isaías, ali inspirado pelo Espírito Santo, chega a dizer, plantados pelo Senhor, vocês são carvalhos de justiça. Lá em Mateus capítulo 10, capítulo 3, verso 10, Jesus chega a dizer também a mesma coisa, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto, ele o corta. Ele vai ser cortada. João 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas aquele que der fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Livro do profeta Daniel, capítulo 4,
você vai ver que Daniel, o profeta Daniel, interpreta os sonhos de Nabucodonosor e ele diz: esse sonho que o Senhor teve, essa árvore que o Senhor viu em sonho, é o Senhor, rei. Porque nós somos chamados por árvore. O Salmo 1, do verso 1 ao 3, diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a correntes de água, que dará o seu fruto no devido tempo, cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Nós somos árvores. Ok? Então veja, como eu vou produzir frutos? Primeira coisa, para mim produzir frutos, eu tenho que me tornar discípulo. Para mim me tornar discípulo de Cristo, eu preciso renunciar. Quando eu renuncio, eu coloco as mãos na cruz, ou seja, eu assumo a responsabilidade. A cruz é a salvação, é a vida eterna, que quando eu decido renunciar, eu tomo posse disso. Primeira coisa é a renúncia. Logo eu ponho as mãos na salvação. A salvação do Senhor me alcança. E uma vez que a salvação do Senhor chega em minha vida, eu preciso tomar a terceira etapa, eu preciso seguir a Cristo. Negue-se a si mesmo, não é isso? Perdão. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que deve acontecer. Então, as pessoas que dizem, eu quero ser feliz, tome posse desse tesouro. Tome posse, irmãos. Aprenda a vencer o mundo e não ficar vencendo no mundo. Você não precisa aprender isso, porque o próprio Deus garante que você seja, é Ele quem capacita você. O problema do homem é que o homem é cheio de técnica. Hoje em dia é técnica para tudo, né? Até para pregar, eu fico vendo. Venha para a escola, né? Venha aprender a pregar, venha aprender a fazer isso. Irmãos, nada contra o conhecimento, nada contra a teologia, nada contra isso, mas não queira substituir, não queira fazer o trabalho do Espírito Santo. Porque o ministério do Espírito Santo, quando Deus escolhe o homem, Ele capacita. Não sou eu que estou dizendo, não, está na Bíblia. Deus chama Moisés e diz, você vai para o Egito, vai salvar o meu povo, vai se apresentar diante do faraó, vou dar uma ordem, né? Vou demonstrar o meu poder e eles serão livres. Moisés disse, Senhor, eu sou pesado de língua. Deus falou o quê para ele? Quem fez a boca do homem, Moisés? Quem faz o mudo falar, o surdo ouvir? Não sou eu? Então o que Deus estava dizendo para Moisés? Não se trata do que você sabe fazer, Moisés. Não se trata da sua habilidade, não se trata do seu currículo. Eu não te chamei pelo que você sabe. Você vai fazer a minha obra pelo que eu sou e não pelo que você é. Coisa gloriosa isso. Não é pelo que você é pelo que eu sou. E ele chega a dizer isso. Quando eles perguntarem para você quem te enviou, diga para eles, eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Porque não se trata de nós. Não se trata da minha capacidade. Não se trata da sua capacidade. Vem de Deus. Jesus chega a dizer que o homem não pode receber nada se do céu não for dado a ele. Vem do céu. A capacidade vem do céu. Entende isso? Deus também fala o mesmo para Jeremias. Jeremias chega a dizer no capítulo 1 do próprio livro dele, Senhor, eu não passo de uma criança. Aí o Senhor disse, não digas, eu não passo de uma criança. Não fale isso, meu filho. Porque eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. O que Deus estava dizendo? Você não vai fazer o que eu estou falando com as suas... Não é as tuas palavras, Jeremias. Eu não estou convocando você porque você é o cara. Eu não estou chamando você porque você é bom. Porque você é uma pessoa única no mundo. Não. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Não tenha medo deles. Então vem do Senhor. Deus não escolhe capacitados, Deus capacita os escolhidos. Tem um texto que eu acho sensacional. Está lá no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 4, que eu citei há pouco. Daniel, depois do sonho, Daniel chega a dizer para o rei Nabucodonosor, sabe o quê?
que o poder de Deus é tão grande. Olha aqui, ó. Verso 17 do capítulo 4. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Eita, meu Deus. E ele o dá a quem quer, presta atenção, e até ao mais humilde. Será que eu estou lendo certo, rapaz, isso aqui? Será que só na minha Bíblia está escrito isso? Então verifica aí na sua Bíblia também. Porque na minha Bíblia está escrito assim: ele o dá a quem quer o reino. Até o mais humilde dos homens constitui rei sobre eles. E aí? Até o mais humilde. Não sabe falar, não sabe escrever, não tem currículo, não sabe. Deus quer, Deus pega aquela pessoa e coloca aquela pessoa para liderar sábios. Deus pega, sabe aquele homem que não sabe escrever nem o nome dele? Deus pega aquela pessoa, vai lá, meu filho, eu quero você aqui, ó. Tu vai tomar conta dessa empresa. Deus dá na mão dele uma empresa. Dentro dessa empresa tem mais de 200 funcionários. E a maioria ali tem nível superior. São intelectuais, são pessoas hiper inteligentes, formadas. Aí Deus coloca quem para tomar conta dessas pessoas? Camarada simples, não tem muito estudo, mas ele tem uma coisa: ele está calçado com um sapato chamado obediência. E é isso que faz a vida do ser humano andar. É isso que faz, o que protege o cristão não é suas habilidades, não é suas qualidades humanas. Não. Por isso que tem gente que está sofrendo aí. Está sofrendo porque ela confia muito em sua capacidade e esquece que a capacidade vem do Senhor. É Deus quem abre porta e fecha a porta. É Deus quem abre a ferida e cura a ferida. É Deus quem faz descer a sepultura e é Deus quem faz sair da sepultura. Ele é o Senhor. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, ao invés de você ficar preocupado, irmãos, com aquilo que você ainda não tem, se preocupe com o que você tem. O que você tem? Quais são as ferramentas que Deus te deu hoje? Você tem a palavra de Deus em mãos. Você tem a orientação de Deus. Jesus deixou um grande conselho: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então sabe por que muitas pessoas vivem em último lugar? Porque elas colocam o reino de Deus em último lugar. Não sei se você está prestando atenção. Porque elas colocam o reino de Deus em último lugar, pelo fato do reino de Deus não ser prioridade na vida dela, ela também fica na mesma posição que ela colocou o reino de Deus lá atrás. É desse jeito. Mas quando ela coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus coloca ela também à frente. Aí se cumpre o que está em Deuteronômio, lá no capítulo 28, verso 13. Te colocarei por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não embaixo. Mas as pessoas parece que não escutam a voz do Senhor. Irmãos, tem tanta gente sofrendo aí, tem tanta gente gemendo, porque não ouve ao Senhor. E o Espírito Santo está falando. Eu queria tanto que Deus falasse comigo. Está falando. Deus está falando. Por meio da sua palavra, Deus está falando com cada um de nós nessa live. Busque a presença de Deus. Busque ser íntimo de Jesus. Busque crescer em comunhão. É difícil? É. Você vai errar. Você acha que Deus está chamando perfeitos? Irmãos, não tem ninguém perfeito não. Vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de essa capa que muita gente tem de super-homem espiritual.
Oh, eu sou espiritual, eu sou um homem de jejum, de oração. Não, isso eu não faço. Vamos parar de besteira, irmãos. Meu Deus do céu, todo dia a gente erra. Todo dia é uma prova, é uma luta. A gente erra de manhã, se conserta de tarde, erra de noite, se conserta de madrugada. É assim. É uma luta. A gente às vezes fala demais o que não deveria falar. Até o apóstolo Paulo confessou a sua humanidade. Ele disse, o bem que eu quero fazer, acabo não fazendo. E o mal que não quero fazer, acabo fazendo. Paulo disse isso. Você entende isso? Então não se trata, irmãos, da perfeição, porque ninguém tem. Ninguém tem. O que eu acho engraçado é que o ser humano tem esse negócio de maquiar, né? Já prestou atenção? Vamos abrir o jogo aqui? Vamos abrir logo o verbo? Você já viu como é que é? Você inicia uma nova amizade, você sempre procura mostrar as suas melhores qualidades para aquela pessoa. Não é isso? Aí o tempo vai passando, existe a convivência, muito diálogo, muita conversa. O muito conversar estreita o relacionamento. Daqui a pouco a pessoa começa a ver seus defeitos. Não é isso? Porque a gente sempre tenta mostrar o que não somos. Mas a verdade, irmãos, se você fosse mostrar o que você é para as pessoas, se eu fosse mostrar para as pessoas o que eu sou, se Deus revelasse o que nós... Porque Deus nos conhece, por isso que o amor dele é genuíno. Deus nos conhece por inteiro. E ainda assim, depois de tudo isso, ele nos ama. Mas o ser humano, eu estou falando agora do ser humano. Se alguém conhecer você do jeito que você é, suas falhas, seus defeitos, né, o nervosismo, aí varia de pessoa para pessoa, né? O nervosismo, fala demais, o outro fala de menos. É assim, todos nós temos defeitos. Somos críticos demais. Outro já não critica nada, é quieto demais. Você entende isso? E é isso que faz do ser humano belo. O que faz do ser humano belo não é suas virtudes. É justamente a dependência dele de Deus. O fato dele ser pecador, falho, né? E necessitar da presença de Deus ali. É o que deixa mais bonito o relacionamento do homem com Deus. Então, vamos parar, vamos ser mais verdadeiros. Eu prego a palavra de Deus há 23 anos, você acha que eu não desanimo? Ah, meu irmão, tem dia que a gente... Você acorda assim, hoje eu vou chutar o balde. Não tenho vergonha de falar não, aqui não tem Superman de altar não. Aqui tem um homem falho, pecador, como todos os outros. Hoje eu vou chutar o balde. Chuta nada. Quando eu vou chutar o balde, o Espírito Santo tira o balde, calma, né? Aguenta aí, cabeça dura. Segura aí. É assim. Mas aí o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza, nos coloca de pé. Você entende isso? O grande segredo, irmãos, é você não parar. Chorando, triste, desanimado. Ah, não tenho vontade de orar. Não tem vontade de orar? Ok, fica calado mesmo. Não tem problema não. Mas continua andando com Cristo. Ah, mas eu estou um pouco bravo. Continua andando com Cristo mesmo bravo. Não para não. Esse é o segredo. O segredo da vida espiritual é nunca parar. Ah, mas lá atrás, outra coisa, para de ficar olhando para trás. Não tem nada lá para você não. Passado é referência, não residência. É referência. Você não aprendeu? Não aprendeu com aquelas situações que você enfrentou? Com aquelas amizades que você fez que não deveria ter feito? E o Espírito Santo tentou te alertar? Não é? O Espírito Santo já vinha te mostrando que não era para você andar com aquela pessoa e você andou. O Senhor nos ensina. Fazer o quê? Todas as vezes que eu fui liderado, deixei minha vida ser governada por meu coração, eu me arrebentei. Todas as vezes que eu deixei o meu coração governar minha vida, eu sofri. Porque eu não tenho que deixar o meu coração governar a minha vida. Porque o coração é corrupto. O que acontece se você deixar uma pessoa corrupta governar a sua vida? Se você seguir alguém corrupto, o que vai acontecer com você?
Quando ela cair, você vai cair junto. Porque não existe justiça na corrupção. Você entende isso? E o nosso coração é corrupto. Quer que eu te prove? Prove para você, não sou eu que estou dizendo não. Ô bispo, a Bíblia diz que o coração é corrupto? Sim, aqui ó, Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Não é só desesperado, não é só corrupto, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí, ó, olha o 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o coração. Você entende isso? E Deus sabe que o coração do homem é corrupto. Lembra lá em Gênesis, quando ele chama Noé para construir a arca, porque ele iria destruir a terra? Ele chama Noé e ele diz o quê? A terra se corrompeu. Quando que o homem começa a se corromper? Quando ele segue o coração dele. Porque o coração é o leme da natureza humana. É ele quem guia. Se você se deixar guiar por ele, Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, que quem é guiado por sua natureza humana caminha para a morte. A tua carne é teu inimigo. Se você for guiado pela carne, você não vai conseguir perdoar quem te ofendeu, porque a tua carne quer que você se vingue. A tua carne quer que você venha retalhar. Entende isso? A tua carne não gosta de liberar perdão. A tua carne não gosta de oração, a tua carne não gosta de louvar a Deus. A tua carne, ó, isso aqui, ó. Tua carne odeia isso. Quer que eu te prove? Pega a Bíblia. Tenta meditar 5 minutos com ela. Para quem já tem o hábito, ok, está sendo dominado pelo Espírito de Deus. Mas para quem não tem o hábito, 5 minutos. Tu vai ver se não vai dar um sono em você terrível. Tua carne, ela odeia a palavra de Deus. E por que isso então? Por que Deus nos fez assim, ó Bispo Elias? É a prova, irmãos, é o teste. Se vencermos, se prevalecermos neste mundo, unido com Cristo, mesmo nessa natureza que é imperfeita, né? Nós alcançaremos o corpo que é perfeito, a vida que é perfeita, que é a vida eterna. Paulo chega a dizer, miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse corpo? Quem poderá me livrar desse corpo? Porque ele diz, em mim habita a lei do Espírito, mas também em mim habita a lei do pecado. Somos falhos, irmãos. Falhos. Às vezes você escuta alguém pregando a palavra de Deus e você diz assim, poxa, eu queria ser como essa irmã. Olha, como essa irmã. Nossa, eu vejo o Espírito Santo nela. Pode até ser. Mas o fato do Espírito Santo estar nela não quer dizer que ela seja perfeita. Ela é falha. Ela chora. Ela geme, ela reclama. Ela é um ser humano, como qualquer outro. Você entende isso? Primeira coisa para você vencer, você tem que assumir a sua humanidade. Se coloque diante de Deus como um humano, o humano que você é. Não se coloque diante de Deus como um Superman. Não existe Marvel, não existe super-heróis do mundo espiritual, irmãos. Existem heróis da fé. Mas esses heróis da fé passaram pelas mesmas coisas que eu e você, quer que eu te prove? Elias não está na lista dos heróis da fé? E o que ele foi fazer naquela caverna? Chorando diante de Deus. Basta, Senhor, só eu fiquei dos profetas, tira a minha vida. Ó! E o Senhor falou, não, Elias. Tem mais 7.000 que não se prostraram a Baal, que não se prostraram às ameaças de Acabe e Jezabel. Mas o grande profeta Elias estava triste. O grande profeta Elias estava ali, há quem diga que até estava, não sou eu que estou dizendo, muitos pastores até chegam a dizer, usar esse termo, que ele estava naquele momento depressivo. Mas era um herói da fé. Foi um herói da fé. Não é isso? Jesus, o grande Filho de Deus, teve os seus momentos de humanidade. Ele veio como homem. Ele ficou nervoso. Quando ele entrou no templo e viu o pessoal trocando moedas dentro do templo, ele virou a mesa, né?
faz um chicote ali, expulsa os cambistas, né? O couro, perdoa a expressão, o couro comeu ali. Tá pensando que a casa do meu pai é casa de bandido, de ladrão? E ó, chicote desceu. Humanidade. Uma outra feita, ele procurou figos numa figueira e não encontrando, ele nunca mais dá essa fruto de ti, amaldiçoou a figueira. E a figueira secou. Fome. Né? Ele, quando soube que ele viu Maria e Marta desesperado com a morte de Lázaro, está lá escrito, Jesus chorou. Humanidade. Então vamos parar de besteira, gente. Jesus, ele deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Tenham bom ânimo. Se eu venci, vocês podem. Porque eu vim na mesma condição que vocês. Se eu venci, vocês também podem vencer. Que coisa linda isso. Salmo 34, 19 diz, o justo, muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum sequer será quebrado. E aí? O que você me diz sobre isso? Deus é fiel. Então eu deixo aqui um conselho para você alcançar o melhor tesouro, que é o reino dos céus, para que se cumpra Mateus capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro conselho, tenha fé. Fé, pare de duvidar. Tenha fé. Não importa se a situação está crítica dentro da tua casa, se está faltando dinheiro, se o relacionamento está comprometido, está ruim, brigas, contendas, não importa. Tenha a fé, porque sem fé, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, recompensador. É preciso ter fé, ok? Então a primeira coisa para você alcançar esse tesouro, tenha fé em Deus. Hebreus 11 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Também na carta aos Hebreus diz que Moisés saiu do Egito como se enxergasse o Deus invisível. Ó, ele não estava vendo, mas ele creu. Então caminha pela fé, para de caminhar por seus sentimentos, porque se você caminhar por seus sentimentos, vai ter dia que você vai estar para baixo. Irmãos, quantas vezes eu não orei e eu estava sem vontade de orar? Quantas vezes que eu dobrei os meus joelhos e eu não tinha vontade de dizer Pai? Você entende isso? Quantas vezes eu não fiz orações em silêncio? Quantas vezes eu só chorei? Nem falei, não cheguei a falar, era só lágrimas. Mas ali Deus desce, ali o Espírito Santo desce, Ele nos consola. Então tenha fé, viva pela fé, ok? Segundo conselho que eu te dou para você alcançar esse tesouro, medita na palavra de Deus. Muitas pessoas não valorizam a Bíblia. Você entende isso? Ah, eu quero que Deus fale comigo, vou naquela igreja ali, porque tem um profeta ali, rapaz, o camarada revela até o RG. Irmãos, quando que a igreja vai crescer? Você quer que Deus fale com você? É só fazer isso. Olha que simples. Olha que simples para Deus falar com você. Ó, pronto. Pronto. Interessante, porque eu abri aqui, ó, já caiu aqui em Isaías 42:8. Ó, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quer que Deus fale com você? Abra a Bíblia. Ok? Deuteronômio 8, verso 3, Mateus 4:4, Lucas 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Josué capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar nas palavras desse livro. Antes, medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito nesse livro. Então farás prosperar o teu caminho. Salmo 12, verso 6. As palavras do Senhor são puras. É como a prata refinada 7 vezes pelo fogo. Salmo 33, verso 4. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo que Deus faz merece confiança. Salmo 119, verso 9. Como conservará o jovem puro o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. Salmo 119, verso 11.
Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você entende isso? João capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra. Medita na palavra de Deus. Medita, se agarra a esse livro aqui e o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Tem pessoas que não foram ainda batizadas com o Espírito Santo. Não é porque Deus não quer dar o Espírito Santo para ela, não, gente. É porque tem coisas que Deus ainda está trabalhando aqui, ó, dentro dela. Deus está curando feridas. Tem muita gente aí que Deus tá curando feridas, Deus está fechando feridas ainda que foram abertas do passado. Tá? Mas o Senhor está te curando. E eu declaro isso nessa live em nome de Jesus. Eu declaro que essa ferida fecha agora. Eu declaro que o bálsamo do Espírito Santo, nesse momento, ele cura as tuas feridas, feridas do passado. Vamos esquecer o passado. Deus tem coisas lindas para você. Se você soubesse o que Deus tem reservado para você, ó, você já teria esquecido o passado. Não vos lembreis mais das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Você entende isso? Guarda isso no teu coração. Ah, mas eu sou maltratado na minha casa, eu sou maltratado no trabalho, as pessoas riem de mim, as pessoas me humilham. Fica tranquilo, respira fundo, tá? Não perca a cabeça com essas pessoas, tá certo? Que a sua luta não é contra pessoas. Eu sei que é difícil você ouvir humilhações, ouvir indiretas. Tem gente que está me assistindo que está passando por isso. Sendo humilhada dentro da própria casa. Aguenta mais um pouco. Confie mais no Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta. Se não tem quarto, vai no banheiro. Né? Fala com Deus. Senhor, me dá forças. Senhor, me fortalece. Eu preciso do teu reino na minha vida. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. É assim que se combate. É assim que permanece no caminho. Faça isso. Não discuta. Ó, em nome de Jesus. Olha o Espírito Santo falando aqui, hein? Você que é uma pessoa muito temperamental. Alguém fala A, você fala B, C, D, E. Olha, irmãos, eu te dou um conselho. Não busque ter razão. Amém? Busque ter paz. Tá certo? Confia no Espírito Santo. Todas as vezes que você busca ter razão, vai acontecer algumas coisas. Quando você busca ter razão, você vai se cansar, certo? Você vai se estressar. Não vai acabar bem a conversa. Você vai ficar 2 horas ali tentando convencer e não vai convencer, porque você não tem esse poder. A Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo, não é eu nem você. Então, ao invés de você ter razão, em nome de Jesus, busque ter paz. Ah, porque você falou... Me desculpa, 1000 perdões. Tá certo? Você tem razão. Tá? Eu vou procurar melhorar nisso, em nome de Jesus. Não discuta. Ok? Deus está falando para pessoas aqui. Não discuta. Confia no Senhor e continua buscando o tesouro. Que tesouro? O reino dos céus. Olha para a cruz. Não abandona a tua cruz, não. Satanás disse para Jesus lá, através do sinédrio, dos falsos sacerdotes, dos hereges, dos guardas romanos ali. Tu não é o filho de Deus? Desce da cruz. Satanás quer que você desça da cruz. Satanás quer que você abandone o processo, porque é doloroso. Se você abandonar o processo, você perde o propósito. O processo é doloroso, mas o propósito é glorioso. Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, que ele passa por uma tribulação acima de suas forças, que ele chega ao ponto de ficar desesperado da vida. E lá no capítulo, em 2 Coríntios, lá no capítulo 7, versículos 5 e 6, ele diz o quê? Quando chegamos na Macedônia, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos enviou-me Tito. Deus sempre dá um escape, meus irmãos. Ao invés de você exalar mau cheiro, discutindo, odiando,
exale o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15 diz: através de nós, ele expressa o cheiro do seu conhecimento, porque nós exalamos o bom perfume de Cristo. Ok? Então, guarda essa mensagem no teu coração, confia no Senhor, essa maré braba aí vai passar. Vai. Há um tempo para tudo debaixo do sol. Palavra de Deus. Isso aí não vai continuar a sua vida inteira, não. Mas busque de Deus sabedoria. Cuidado com decisões precipitadas, decisões tomadas no calor da emoção, com raiva, com revolta. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado. Se você tomar decisões desta forma, você vai sofrer e vai fazer sofrer quem estiver ao seu lado. Então espera no Senhor. Ora em relação àquela situação lá, antes de tomar essa decisão. Em tudo na sua vida, até para trocar de casa, de carro, de o que for. Né? Ah, eu vou largar esse emprego, eu vou para aquele. Não faça nada sem consultar o Senhor. Tá? Abre um propósito de oração. Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Eu estou consultando o Senhor, eu preciso da sua ajuda. Aí Deus vai falar com você. Ah, e como é que Deus vai falar? Deus, não se preocupe com a parte de Deus. Deus, ele trabalha de forma que não deixa você confuso. A Bíblia vai dizer que não existe confusão em Deus. Porque não há confusão no nosso Deus. Tá certo? Ele vai guiar você. Ele vai dirigir os seus passos. Mas se você confiar nele, não faça as coisas do seu jeito. Faça do jeito de Deus e tudo vai dar certo. Queridos irmãos, espero ter ajudado você com a mensagem de hoje. E eu peço para você uma ajuda nesse momento. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que o reino de Deus alcance essas pessoas. Inclusive essas que estão procurando os tesouros errados aí no mundo, para que elas venham procurar o tesouro certo e encontrem a felicidade, a alegria que vem do Espírito Santo. Olha o que acontece quando você encontra o Espírito Santo. Aqui em Atos, capítulo 1, olha que coisa linda isso aqui. Ó. Quando você encontra o Espírito Santo, acontece isso aqui. Ó. Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Uma vida cheia do Espírito Santo produz uma coisa linda, chamada alegria. Né? Em Atos também, capítulo 13, verso 52, vamos conferir aqui, Atos 13, 52, vamos lá? 13:52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Por que transbordavam de alegria? Por causa da presença do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e que a paz, que excede todo o entendimento, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de vocês e até a próxima, se assim o Espírito Santo permitir. Deus abençoe vocês.